Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão falando aqui com vocês. Mais um dia nessa terça-feira bonita, tá? Estamos aqui para falar das notícias do nosso dia, do nosso Arsenal. Mas antes de começar a falar com vocês, eu preciso fazer aquele pedidinho que eu peço sempre, que é o like no canal. Like no canal para a gente continuar crescendo aqui nas redes. Além do like no canal, sininho para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo, vocês serão notificados. E aí vocês já vão poder assistir o nosso vídeo imediatamente. E também seguir a gente aqui nas redes sociais para a gente continuar crescendo nas redes. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo do nosso resumo diário. Hoje tivemos, né, o prêmio da PFA, né, onde alguns jogadores do Arsenal receberam um prêmio. Tá? Então, a gente vê ali a Mariona, a gente vê também a Emily Fox, a gente vê a Alessia Russo, Kim Little. Então, foram as meninas que receberam. E também vemos os nossos meninos receberam o William Saliba, Declan Rice e também o nosso Brazuca, Gabriel Magalhães. Então, tivemos aí o prêmio da PFA, né, dos jogadores e jogadoras da temporada passada, e o Arsenal levou alguns prêmios, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. A gente pode ver nessa foto aí a participação do Josh Kroenke, que está ali perto do Declan Rice, e também do nosso técnico masculino, o Mikel Arteta, que está ali à esquerda, perto do Gabriel Magalhães. Beleza? Além disso, tivemos a Mariona como a melhor jogadora feminina da temporada, tá? E a Olivia, que acabou de chegar, a nossa menina de ouro canadense, que é a maior transferência do futebol feminino, é a Olivia, de 16 anos, ganhou o prêmio de revelação da jogadora mais jovem aí. Então, parabéns para as nossas meninas e para os nossos meninos também, que também ganharam esses prêmios muito merecidos. Aqui os nossos meninos, tá? Gabriel Magalhães, William Saliba e Declan Rice com os seus prêmios. E falando um pouco da primeira rodada, né, que terminou no dia de ontem, saiu aí o time da primeira rodada, de acordo com Alan Shearer, né, e tivemos um jogador do Arsenal nesse elenco, que foi o David Raya. O David Raya foi escolhido aí pelo Alan Shearer como o melhor goleiro da primeira rodada da Premier League, tá? Então, o único jogador do Arsenal na seleção do Alan Shearer. Saindo da primeira rodada, estamos indo para a segunda rodada, onde o Arsenal enfrenta o Leeds United no Emirates Stadium. Estreia do Arsenal jogando em casa. E nessa estreia teremos o Jared Gillett, tá, como árbitro principal do jogo. Os assistentes dele serão o Wade Smith e o Scott Ledger. O quarto árbitro, o Darren England. O VAR, o Craig Paulson. E o assistente do VAR, o Neil Davis. Então, sábado aí, se eu não me engano, é 11h30 o jogo, só confirmar aqui para vocês. A gente terá a nossa estreia no Emirates Stadium 1h30, tá? Não 11h30. 1h30 teremos a estreia do Arsenal aí no Emirates Stadium jogando contra o Leeds. E vamos estar aqui torcendo para a nossa vitória. Vamos fazer aquele pré-jogo, que vocês já conhecem, 1 hora antes do jogo, quando sai a escalação, e vamos vir aqui após o jogo para a gente conversar mais um pouco sobre como foi o nosso jogo. Lembrando e torcendo, né,
para que a gente saia com a vitória. Igual foi com o Manchester United, foi um papo bem descontraído, por mais que o jogo tenha sido tenso, porém a vitória deu uma amenizada no clima do nosso pós-jogo. Claro, ninguém gosta de perder. E foi um jogo muito difícil para o Arsenal, o jogo contra o Manchester United. Então, esperamos aí dar uma vitória nesse primeiro jogo dentro do Emirates, com a nossa torcida apoiando e conseguir uma vitória contra o Leeds, porque logo depois a gente pega o Liverpool em Anfield. Então, nada melhor do que vir né, com 2 vitórias e já ir para Anfield para tentar a terceira. Agora vamos falar sobre as especulações do mercado, falando um pouco sobre o Fábio Vieira. Hoje o Jordan Davis, né, que é um jornalista do The Sun, ele publicou que o Stuttgart está disposto a pagar pelo Fábio Vieira, tá? 17 milhões, incluindo os adicionais. Tá? Então não são 17 milhões mais os adicionais. Os 17 milhões de libras, tá? Esqueci de falar, 17 milhões de libras já conta com os adicionais, tá? Pelo Fábio Vieira. O Arsenal quer recuperar o máximo do dinheiro, que foram os 30 milhões de libras gasto no Fábio Vieira quando a gente contratou o jogador. Mas o Stuttgart também, com certeza, já tem outros jogadores mapeados e já está de olho nesses outros jogadores mapeados. O que eu acho disso tudo? Eu, particularmente, acho que quem paga 17 paga 20. Se o Stuttgart pagar 20, eu pego. 17 eu também pego. Tá? 17 eu também pego. 17 para 30 ali, a gente conseguiu mais da metade, entendeu? A gente não teve tanto custo com o Fábio Vieira na temporada passada que ele foi emprestado, o Porto ficou com todo o custo, então talvez os 17 eu até aceitaria. Mas o porquê que eu acho que o Berta não está aceitando? Inclusive, saiu uma notícia hoje, eu não lembro qual foi a fonte, tá? Porém, falou que o Berta não vai aceitar qualquer tipo de proposta pelos jogadores do Arsenal, que os jogadores vão sair pelo valor correto. Foi até numa notícia que estavam falando sobre o Kivior, que a gente vai falar em breve. Que os jogadores do Arsenal não vai sair mais por qualquer valor. E vendo o mercado, não faz sentido mesmo a gente vender o jogador por qualquer preço. A gente vê outros jogadores aí saindo por preços exorbitantes, entendeu? Às vezes jogadores que a gente nem conhece, jogadores que nem no profissional estão ainda, e saindo por preços exorbitantes. Eu estava até conversando com um amigo, por exemplo, o Broja, que é emprestado para tudo quanto é clube, saiu pro Burnley por 20 milhões de libras. O cara não jogou nada em lugar nenhum. Ele não jogou nada em lugar nenhum. O cara saiu por 20 milhões de libras. Entendeu? Então tem muito jogador aí que não jogou em lugar nenhum saindo por uma fortuna. Não estou falando que a gente tem que pedir mais pelo Fábio Vieira. Estou falando que assim, o mercado está maluco, então você consegue barganhar mais coisas no mercado. E aí o Arsenal avaliando, ele vai tentar barganhar ali também. Por mais que a gente não esteja conseguindo vender até agora, não conseguimos vender praticamente ninguém até agora, o final da janela ele também é muito intenso. O Berta, ele é um cara que ele conhece mercado. Ele é um cara que está acostumado com esse mercado. Então, provavelmente, ele pode estar esperando o desespero de alguém no final da janela. Por quê? Semana que vem a gente entra na última semana de janela, praticamente. Porque dia 1º fecha a janela. Dia 1º é na segunda-feira. A próxima segunda-feira é 25, a outra dia 1º. Então a gente tem praticamente aí mais uma semana e meia de janela.
Então começa a se acelerar as contratações e começa a bater o desespero de quem não consegue contratar ninguém. Não sei se essa está sendo a estratégia do Berta, mas parece que o Arsenal está tentando recuperar o valor do Fábio Vieira, tá? Mas talvez eu aceitaria os 17. Mas pode ser que o Berta está achando que pode conseguir mais no desespero de alguém aí, entendeu? A gente só sabe do Stuttgart, pode ser que venha outro clube atrás do Fábio Vieira também. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser essa saída ou se o Fábio Vieira fica no elenco para a próxima temporada. Outro que pode estar próximo de sair é o Kiwior. Tá? Vocês já sabem a minha opinião sobre o Kiwior. Tá? Eu não venderia o Kiwior agora. Porém, eu até falei, acho que já não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Eu li de um jornalista que... Eu não lembro se era um jornalista ou se era um cara que fazia análise estatística, análise de dado. Mas ele falou que, pela análise dele, o Kiwior teria batido um teto de valor, e que o Arsenal não conseguiria mais do que ele vale hoje. Que ele não conseguiria valorizar mais o Kiwior do que ele está valorizado hoje. Eu entendo, de certa forma, porque hoje a gente tem uma zaga bem sólida, que é Gabriel e Saliba. E dificilmente o Kiwior vai jogar. Então, ele deu aquele boom no final da temporada passada, onde ele jogou muito bem, e aí ele se valorizou. E agora, se a gente não vende ele, o próximo comprador não sabe o que faz, porque ele provavelmente vai jogar bem pouco nessa temporada. Então, pode ser que baixe o preço dele, o Arsenal tente conseguir um preço maior e não consiga. Tá? O Sansik é um cara muito correto nessa parte de transferência, ele que trabalha muito nessa parte de transferência. Ele falou que o Arsenal conversou com o Porto, tá, sobre um empréstimo com cláusula de compra obrigatória no próximo verão. Tá? E o Kiwior está disposto a sair do Arsenal. Esses contratos com obrigação de compra, eu gosto. Já que você vai vender, coloca a obrigação de compra ali. Mas é aquilo que eu já falei em um outro vídeo também. Se a gente vai emprestar e depois colocar a cláusula de compra, tem que aumentar um pouco esse preço. Ele vai ficar 1 ano emprestado. Não só, eu pago o salário. Não. Colocar uma taxa de empréstimo ou aumentar a taxa de transferência dele. Então, se o Arsenal, por exemplo, está querendo 30 milhões no Kiwior, vai ser 35, vai ser 40. Aí você que sabe. Igual a gente fez com o Zubimendi, a gente queria pagar o Zubimendi parcelado. À vista é um preço, parcelado é outro. É igual a gente vai fazer compra. Entendeu? Se comprar à vista, é tanto. Se comprar parcelado, é tanto. E é isso. Faz parte do negócio. Aceita quem quer. Então, e assim, o que eu tenho lido, quem parece estar mais perto é o Porto mesmo. O Porto é o que parece estar mais interessado. Tá? O Fabrício Romano, ele falou ele deu uma informação importante, onde que ele fala que o Arsenal avalia Kiwior como um jogador importante. Tá? Ele colocou importante entre aspas. E, portanto, embora o Porto continue interessado, não é um negócio fácil. Justamente por causa que o Arsenal considera o Kiwior um jogador importante. Logo, se o Arsenal considera ele um jogador importante, ele considera um ativo importante. E aí, para tirar esse ativo importante do Arsenal, você tem que vir com dinheiro. Não adianta vir com o empréstimo, não adianta. Não adianta vir com isso. Entendeu? Ou vai vir com empréstimo com um valor de obrigação de compra um pouco mais alto. Entendeu? Mas o Kiwior só sai pelo valor certo dele. Não sei quanto que o Arsenal está avaliando o Kiwior, mas o que deu a entender é que o Berta só vai vender o jogador pelo valor certo. E o Sr. Collins, que é um cara também muito confiável nesse mercado de transferência, ele falou que o Kiwior é alvo tanto do Porto quanto do Milan.
são dois clubes que a gente já vê interesse no Kvyat há bastante tempo, né? Quer dizer, o Porto nem tanto. O Porto começou a ter essa temporada, porém parece que é uma coisa que está mais... Como é que eu vou falar? Tá mais certa, sabe? Que parece que realmente o Porto tem interesse, que é uma informação precisa, vamos botar assim, na questão do Porto, porque todo mundo fala do Porto. Então a gente começa a entender que o Porto realmente tem interesse no Kvyat, tá? E o Milan, ele já vem mostrando interesse no Kvyat há bastante tempo. Então, pode ser que aí ele saia ou para o futebol português ou para o Milan, tá? E parece que o Kvyat gostou aí do projeto do Porto e etc. Então vamos aguardar para ver o que sai do Kvyat aí. Eu particularmente já falei para vocês, eu não gostaria de perder o Kvyat nessa janela, tá? Talvez venderia ele na próxima, mas se for para ser feito, que seja feito. E a notícia que saiu hoje, quase no final do dia, e que quase ninguém entendeu nada, é sobre o Trossard aceitar a proposta do Arsenal, que o Arsenal tinha feito para ele. Lembra, quem assistiu meus vídeos, eu sempre falei que o Trossard ele estava no melhor cenário possível, que ele estava no cenário de win-win. O que é o cenário win-win? Ele já sabia o que o Arsenal tinha proposto para ele, em questão de salário, visto que o Arsenal em nenhum momento aumentou o tempo de contrato dele, só aumentou o salário. E hoje muita gente falou assim, pô, eu não entendi nada essa renovação do Trossard. Gente, eu falo aqui pelo menos há uns 2 meses sobre essa informação do Trossard de que seria só um aumento de salário e não seria aumento de contrato. Não sei porque as pessoas se surpreenderam com essa informação. Toda vez que eu falava do Trossard, eu sempre falava dessa questão. Gente, não é aumento de contrato, é aumento só de salário. Entendeu? Porque o Arsenal entendia que o salário dele estava muito defasado. Ele ganhava 90 mil libras por semana. E hoje, conversando com um amigo, tá? Inclusive ele jogou lá no nosso grupo do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, uma informação muito importante que todo mundo do grupo ficou assim, caraca, o Luiz Dias ganhava 55 mil libras por semana no Liverpool. Por isso que ele saiu do Liverpool, pô. O cara foi ganhar 250 no Bayern. O cara ganhava 55. Gente, se a gente acha que o Trossard ganha pouco, e assim, pro jogador que ele tá ganhando realmente pouco. Ele ganha menos que o Nelson, por exemplo. Entendeu? Pelo que ele já entrega, ele já entregou pro elenco, ele já deveria ter pelo menos um reajuste salarial ali, que não é comum, tá? Reajuste salarial, até porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Se ele jogar mal, ele não vai diminuir o salário dele porque ele jogou mal, tá? Porém, eu acho que sim, o Trossard merecia ali um pequeno ajuste salarial. Mas, gente, o Luiz Dias ganhava 55 mil libras por semana. Isso é preço de salário, sei lá, de Championship, pô. O cara top da Championship, o Darwin Núñez ganhava o dobro que ele ganha, que o Luiz Dias ganha. É um absurdo, entendeu? Mas a gente renovou aí com o Leandro Trossard, tá? Renovou não, né? Demos um reajuste salarial ao Leandro Trossard, mas o contrato dele continua até 2027. A gente ainda não sabe qual vai ser o novo salário do Trossard, tá? Mas aí vai ser só por mais um ano. Então, vamos ver aí, pelo menos vai ficar com esse prejuízo aí durante um ano, tá? O que eu queria trazer também da informação do Trossard é o seguinte: um perfil Buyer Space, eu não sei se é um perfil confiável, tá, gente? Sendo bem sincero. Mas ele colocou uma informação aqui que eu acho importante. Tá? Eu achei, na verdade, não é importante, eu achei interessante a informação que ele colocou aqui. Sobre o Trossard, tá? Olha o que ele fala. Leandro Trossard rejeitou uma transferência para o Bayern após conversas diretas com Max Eber e Company. Tá? Lembrando que o Company e o Trossard, eles jogaram juntos na seleção da Bélgica. Tá?
Eles são colegas aí. Não vou falar que eles são amigos, porque eu não sei se eles são amigos. Mas colegas eles são, que eles já jogaram junto na seleção da Bélgica. Havia uma consideração dentro do clube, liderada por Elbert, para trazer o atacante do Arsenal como alternativa a um Nkunku. Para quem não sabe, o Bayern de Munique estava negociando com o Nkunku. Parece que o Nkunku vai para o Leipzig. Tá? Eber conhece o agente, né? O agente do Trossard. Dirk Habel, tá? Desculpa. Aí foi erro de pronúncia de português, tá? Conhece o agente é o Dirk Habel, tá? Habel. Da época em que trabalharam juntos no Gladbach. Então, o Ebel trabalhou junto com Eber. É um monte de nome estranho, enfim. No Gladbach. E usou essa conexão para iniciar discussões entre os dois. Nas últimas horas, Elber, que é o cara do Bayern de Munique, apresentou o Trossard como uma opção versátil que poderia jogar na ponta, atrás do atacante ou até mesmo no ataque. O Bayern inicialmente explorou a ideia de um empréstimo, mas Trossard não se convenceu com o campo. E Kompany não conseguiu convencê-lo nas conversas. Em vez disso, ele agora está prestes a assinar um novo contrato com o Arsenal, deixando o Bayern sem nada com a proposta. É exatamente a estratégia que revelei anteriormente e agora está confirmada. A nova abordagem do Bayern concentra-se em mirar em jogadores que já passaram do auge, mas ainda têm reconhecimento de nome suficiente para serem comercializados como contratações de destaque. Trossard não teria sido um reforço genuíno de altíssimo nível, mas a diretoria considerou seu status como jogador de Premier League e de um clube do Big Six suficiente para apresentá-lo à mídia e aos torcedores como uma transferência de ponta. Na realidade, a rejeição apenas expõe a futilidade de tal abordagem e ressalta o quanto a ambição esportiva do clube decaiu. O fato de Trossard ter descartado tanto o projeto quanto o Kompany demonstra a pouca credibilidade que o Bayern tem ultimamente. Tá? Eu achei interessante isso aqui porque o Bayern é um time gigantesco, não só na Alemanha, mas como no mundo, na Europa. E o Trossard, como eu falei, eu não conheço esse perfil, mas o Trossard rejeitar o Bayern, se manter no Arsenal, porque ele não, o Kompany, que foi um colega dele de trabalho, não conseguiu convencê-lo e ele não conseguiu ser convencido do projeto do Bayern, é complicado. É complicado. Eu falei uma vez num vídeo aqui que eu achava interessante o Bayern contratar o Trossard por causa de que o Trossard ele não ia reclamar de ser reserva do Musiala quando o Musiala voltasse de lesão. Não ia reclamar, porque o Trossard faz 31 anos no final do ano. Entendeu? E aí, quando o Musiala voltar, ele provavelmente já vai estar com 31,5 ali, já quase 32. Então, para ele estava tudo bem jogar ali, não precisa correr tanto ali no Bayern, pelo menos no Campeonato Alemão. Vai correr só ali na Champions League, entendeu? Então, seria importante. Mas achei interessante essa fala aqui desse perfil, onde ele fala que o Bayern não conseguiu convencer o Trossard de ir para lá. Beleza? Então, esses são os nossos assuntos de hoje, tá? Não esqueçam de deixar like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais e continue curtindo a gente, para a gente continuar crescendo, para a gente seguir com esse projeto que é trazer o Arsenal para mais próximo de vocês. Beleza? Então, muito obrigado, até a próxima e fui!